Olá, eu sou Eduardo Brasil e nessa videoaula eu vou falar sobre processos colaborativos num contexto de curso livre de teatro na criação de cenários e adereços. Essas imagens que a gente acabou de ver são imagens de algumas montagens do curso livre de teatro. O curso livre de teatro, ele começou a partir de uma associação, de uma iniciativa de artistas professores parceiros. Mas atualmente ele é oferecido pela Companhia 22 e 22 de Teatro e Dança. Esse curso acontece desde 2005 em Barão Geraldo, que é um distrito de Campinas, São Paulo. Em 2005, outros professores artistas e professoras artistas davam aula no curso livre. Em 2007, 2007, 2008, foi havendo uma rodada de professoras e professores artistas, e a partir de 2009, eu comecei a assumir também a direção do curso livre de teatro. Não só a direção das montagens, mas também a iluminação, e na maioria das vezes a idealização e a execução da cenografia. Mas nunca fiz isso sozinho. Sempre foi com o intuito de uma participação do grupo, da turma. As turmas do curso livre de teatro normalmente têm entre 20 e 25 participantes e é formado por pessoas muito diversas. São pessoas que ou buscam o teatro como uma forma de viver, estão buscando formação, mas, na maioria das vezes, pessoas que já atuam em outras áreas, que já são profissionais de outras áreas e buscam no teatro um processo de autoconhecimento ou de melhorar algumas habilidades ou de diversão, de jogo, de fazer parte de coletivos e de grupos e experimentar o teatro como uma forma de expressão. Tendo esse recorte do curso livre de teatro, tem uma outra característica que eu quero dizer que eu acho que é muito importante, que a gente busca, eu e as outras professoras ou professores, artistas que passam pelo curso, a gente busca aproximar a experiência do curso livre de teatro o máximo possível do que seria uma experiência de teatro de grupo. Claro, respeitando o contexto, né, e as condições que o curso tem. O curso não é um curso diário, ele não é um curso com uma carga horária muito grande, por ser um curso livre e agregar pessoas que já atuam em outras áreas. Então é um curso que tem uma carga horária reduzida durante a semana, porém ele dura 10 meses. Dentro desse contexto, no que é possível, a gente busca aproximar que a convivência dessas pessoas, o processo por que essas pessoas passam, seja na formação técnica, seja na investigação de uma determinada linguagem ou de um texto dramatúrgico, até chegar nesse processo criativo que vai culminar numa apresentação, que toda essa trajetória seja o mais próxima possível de uma experiência de teatro de grupo. O que seria uma experiência de teatro de grupo? A investigação de uma linguagem, a permanência das pessoas durante todo o processo, ou às vezes até mais de um processo criativo, que são quando essas pessoas voltam a fazer o curso livre por alguns anos seguidos. Então vai se estabilizando ali um certo coletivo que vai criando mais afinidade, que vai criando um território comum a todo mundo, uma linguagem comum a todo mundo. Nesse sentido que a gente busca essa aproximação. Agora, para falar de processo colaborativo e também para falar sobre cenografia e cenotécnica, algumas ideias, alguns conceitos eu entendo que precisam ser apresentados. O primeiro deles, o próprio processo colaborativo. O processo colaborativo pode ser entendido como um desdobramento, uma consequência da criação coletiva. Criação coletiva foi um termo que ficou muito conhecido nos anos 70 e nos anos 80, quando, a partir de uma precariedade também dos grupos de teatro, não haviam exatamente as funções bem definidas ou profissionais que atuassem especificamente em algumas áreas, como iluminação, cenografia, dramaturgia, a própria direção. Então, os grupos se organizavam de forma a
experimentar uma linguagem numa criação e todos os participantes podendo atuar sobre todas essas áreas criativas que orbitam o trabalho do ator e da atriz na cena teatral. Normalmente eram processos muito experimentais e que iam sendo auto-organizados por aquele coletivo, o que podia levar muitas vezes a uma certa vulnerabilidade, né? Um certo enfraquecimento de algumas ideias que eram experimentadas, mas que faltava uma pessoa que olhasse para aquilo exclusivamente. Eram sempre pessoas que estavam ocupadas com várias frentes. Essa criação coletiva. Nos anos 90, um grupo de professores artistas e de diretores começaram a experimentar para aprofundar o processo colaborativo. Pessoas como Tish Viana, Cacá Carvalho, Luiz Fernando Ramos, Luiz Alberto de Abreu, Chiquinho Medeiros, foram alguns dos diretores que começaram a organizar, trabalhar com processos criativos em que as hierarquias não fossem tão rígidas, tão fixas, e muitas vezes desnecessárias, mas que esse processo pudesse ser intensamente criativo, envolvendo todo o coletivo que fazia parte, todo o grupo. Essa característica do processo colaborativo tem, a meu ver, muita proximidade com o processo que eu busco como um professor artista num curso livre de teatro, pois há uma horizontalidade na hora de criar o trabalho, em que todo mundo pode se engajar, buscar conhecer, criar interesse para pensar todas essas esferas da criação. Mas não significa que tudo é decidido coletivamente. É por uma etapa do processo em que há essa horizontalidade, esse afrouxamento das hierarquias, para que depois, num momento já de fechamento, onde as decisões começam a ser tomadas e há um aprofundamento na criação do espetáculo, as hierarquias podem voltar, ou seja, as diferentes frentes de criação de uma peça podem voltar para as suas respectivas pessoas de responsabilidade. Então, a direção vai para o diretor, a atuação vai para o ator e para a atriz, a cenografia vai para o cenógrafo, a iluminação vai para o iluminador e por aí vai. Isso tem funcionado muito bem no curso livre de teatro, pois é uma oportunidade que os alunos e as alunas, as pessoas que participam do curso, têm de experimentar, pensar sobre essas frentes criativas, ainda que ali na frente eles vão assumir a posição de atores e atrizes, mas todo mundo participou. Por isso também o nome processo colaborativo e não método, porque processo é importante para preservar essa ideia processual, essa ideia de investigação, de estudo contínuo, criativo, e não como um método de estabelecer um passo a passo ou uma certa receita que pode levar a uma criação de um determinado tipo de espetáculo. Ainda sobre como um processo colaborativo pode acontecer no curso livre de teatro, ou melhor, como ele acontece no nosso curso livre de teatro, é interessante perceber que a definição de um objetivo ajuda muito a situar os participantes. Uma vez que os participantes não são artistas profissionais que fazem e refazem e participam repetidas vezes de processos criativos, muitos estão ali participando pela primeira vez, entender minimamente o que se busca ajuda a poder se envolver e a se colocar nesse caminho de investigação. Então, definir alguma coisa sobre o cenário ou sobre os adereços, poder desenhar, poder trocar, poder criar um ideário em alguma nuvem como o Google Drive, o Google Fotos, enfim, um Pinterest, qualquer tipo de serviço que possa ser um depositório de imagens, ajuda a ir construindo esse imaginário sobre o que se busca. Depois, criar um espaço para isso, criar um espaço colaborativo, quer dizer, abrir espaços de debate, de escuta, em que é muito importante esse respeito mútuo sobre o que vem, porque pode vir uma ideia muito elaborada e pronta, e pode vir uma ideia que não cabe naquele momento. Então, assim, é importante um espaço de muita generosidade, de muita escuta. Explorar essas diferentes ideias, testar bastante as ideias antes de dar um não.
de novo, dentro do que é possível, nesse contexto em que não há um financiamento, não há muitas horas disponíveis para esse estudo, mas respeitando esse contexto, é um processo muito rico para todos os envolvidos. Depois de testar um pouco as ideias, começar a ver o que funciona mais para verticalizar nessas ideias e começar a pensar como elas podem ser executadas, como elas vão ser criadas. Dividir as tarefas muitas vezes ajuda, não entre todos, porque esse envolvimento, naturalmente, não é igual para todos os participantes. Tem pessoas que vão ter menos tempo, inclusive fora do curso, para poder se dedicar a isso. E essas pessoas podem participar menos ou nem participar da criação do cenário. As que podem, têm interesse e conseguem, podem participar mais. Nesse momento, contando com essas pessoas, uma certa divisão de tarefas ajuda bastante também para que o cenário ande mais rapidamente. Eu, como professor, muitas vezes supervisiono esse trabalho coletivo acontecendo e trabalho nele também. Mas é muito bom quando acontece nesse processo colaborativo de haver essa divisão das tarefas, né? E por fim, testar esse cenário em ensaios. Percebe que esse caminho todo, que nem sempre é igual, porque como o processo colaborativo ele é muito vivo, ele vai acontecer em dinâmicas diferentes, em grupos diferentes. Ele nunca vai ser igual. Eu citei essas etapas, mas elas podem acontecer em menor ou maior grau, dependendo do coletivo que se estabelece naquele ano no curso livre, da escolha da montagem, da escolha do espaço cênico. Tudo isso vai definir como esse processo colaborativo acontece também, o quanto ele demanda das pessoas. Se é uma peça que vai ter mais cenário, como eu vou mostrar aqui algumas imagens do Dragão Dourado, um espetáculo que a gente montou que teve que ter andaimes na sala de espetáculo. Isso demandou um outro tipo de relação com a criação do cenário e dos adereços do que o espetáculo, por exemplo, Em Busca da Ilha Desconhecida, em que o cenário foi feito com placas de papelão e tecidos. São outras dinâmicas na criação desses cenários. Daqui a pouco eu vou entrar mais nisso para poder falar da cenografia. Enfim, o processo colaborativo ele é muito bacana porque ele acaba sendo um processo que dá vozes aos criadores, né? Ele dá espaço, ele permite que haja espaço para os desejos, para as ideias das pessoas envolvidas, o que gera um engajamento, um envolvimento, um afeto, um apaixonamento maior pela criação do que, na minha opinião, um processo em que o aluno artista chega para executar um papel. Agora, falando um pouquinho sobre a cenografia e a cenotécnica, antes de entrar nas imagens do curso, que eu ainda vou mostrar algumas. A cenografia é uma etapa, né, uma parte, um segmento da criação teatral que envolve desde a concepção do desenho, da criação do cenário, até a execução desse desenho, a construção do cenário e também a operação desse cenário, ou seja, a movimentação quando há desse cenário. No processo de construção de um cenário, várias habilidades podem ser necessárias, como marcenaria, serralheria, hidráulica, elétrica, mecânica, eletrônica cada vez mais, carpintaria. Então, é um processo também muito de investigação e onde precisa se ter muito cuidado ao trabalhar com maquinários ou equipamentos que possam machucar. E no curso livre, a gente nunca pauta o cenário pela dificuldade que ele vai ter. Tipo, não, mas isso envolve um serralheiro, então não vamos fazer. A gente busca as adaptações, as adequações daquele cenário ao que a gente pode produzir. Por exemplo, uma determinada estrutura que idealmente deveria ser soldada, mas não é possível porque ninguém ali trabalha com solda. Podemos resolver isso também parafusando, furando e parafusando, amarrando, uma vez também que esse cenário ele precisa durar o tempo do curso. Ele não vai fazer uma temporada, ele não vai ser montado e desmontado várias vezes para viajar. Então é um cenário que é montado no espaço, fica montado durante a
as apresentações que o curso tem, e depois ele é desmontado e reaproveitado em outros processos. Então, nesse sentido, é muito comum que surjam adaptações estruturais, mas que na estética, na colaboração desse cenário para contar uma certa história, ele funciona tal qual se tivesse sido construído idealmente para ser durável, né, ou para ter uma resistência acima do que o que é necessário naquele contexto. Um bom cenário ajuda a contar a história que aquele espetáculo está contando. Por isso, essas criações, quando elas são integradas, o cenário com a iluminação, com os adereços usados em cena, com o figurino, tudo isso converge para o trabalho da atuação. E quando um ator que vai manipular um cenário ou um adereço participou também da construção desse cenário, da idealização desse cenário, ele tem uma relação muito mais apropriada com essa materialidade. Isso tudo, a meu ver, de novo, como professor do curso, potencializa a experiência dessas pessoas como fazedoras de teatro. Agora, eu vou passar um pouco algumas imagens para ir comentando cada montagem dessa, o que foi pensado ali e como foi viabilizado. Aqui a gente vê a montagem do Curso Livre de Teatro de 2005. Nesse ano a gente montou A Chuva Pasmada, uma adaptação do livro do Mia Couto, o autor moçambicano, e como o título diz, na história há uma cidadezinha, um povoado, em que a chuva fica pasmada. A chuva estava caindo e ela para. Esse foi o maior desafio desse cenário, apesar de que ele tem alpendre, ele tem muitas coisas de madeira, muitos objetos feitos de madeira. Nem todos esses objetos chegaram prontos, muitos deles foram construídos por nós, serrado, pregado, parafusado, tratado, envernizado por nós mesmos. Mas o maior desafio aqui, naturalmente, foi criar a ideia da chuva pasmada. E foi um processo de tentativa e erro entre os participantes do curso e nós que estávamos dando aula no curso, para chegar em pequenos tubos, pequenas mangueiras de silicone transparente, bem finas, e que no final dessas mangueirinhas tinham saquinhos de água, bem delicados, bem pequenininhos. Até na imagem eles parecem grandes, mas isso é mais uma refração da luz, da iluminação, que dava uma sensação. Esse vídeo é de 2005 também, ele não tem tanta qualidade, mas essas pequenas gotas ficavam no fim das mangueiras, e essas mangueiras subiam até o teto do espaço cênico, e lá elas ficavam presas numa rede de pesca, de forma que os atores transitavam entre as gotas paradas, suspensas no ar, e era possível também tocar uma desses saquinhos de água, né? E quando apertar, é como se o fato de tocar nesse saquinho descongelasse a chuva, e aí a água aparecia na mão dos atores. Foi um cenário que se aproximou um pouco de uma instalação. A gente teve esse retorno do público de como aquele cenário parecia uma instalação artística que poderia ficar ali no espaço para visitação, porque ele era muito lúdico, você passar entre essas gotas. Elas estavam à altura das pessoas. Aqui temos uma montagem do ano de 2008, chamado Sob Meus Pés. Foi um trabalho criado a partir de improvisações do grupo, ou não teve um texto previamente escrito, ele foi escrito no processo. E aqui é um exemplo de um cenário que não demandou tanto do grupo e dos professores artistas a confecção, a construção do cenário, e sim mais a idealização. Porque o cenário era uma mesa e diversas cadeiras. De adereços a gente tinha uma lamparina, vela, garrafa, balde, papéis, ou seja, todo o material que foi o cenário dessa montagem foram objetos móveis prontos. Nós tivemos que criar o conceito desse cenário, ir atrás desses móveis e objetos e usar em cena. Então aqui foi um outro caminho que a gente tomou, mas igualmente todo mundo participou
dessa ideia, né? Para chegar nisso foi um debate, uma discussão que todas as pessoas que estavam no curso naquele ano de 2008 puderam participar. Esse trecho que a gente vê agora é do Fio das Miçangas, outro conto do Mia Couto. E aqui a gente vê que também foi uma montagem em que houve muito pouco cenário. O espaço cênico ele era moldado pelo corpo dos atores. As imagens que a gente queria construir para o público, na grande maioria, eram imagens construídas a partir da relação corporal dos atores, ou minimamente com algum material cênico, como aqui um cordão que eles seguravam juntos. E somente no final houve aqui uma cena muito interessante que aconteceu, que é já um diálogo da iluminação com a cenografia. Os atores terminavam carregando saquinhos que tinham peixes dentro. Naturalmente os peixes não eram de verdade, mas a ideia na história é que dentro desses saquinhos haviam peixes. Ficou um efeito muito bonito ter essa luz atrás do saco d'água, porque dava à leitura a impressão para o público que o peixe que estava dentro do saquinho d'água era luminescente, ele brilhava. E os atores atravessavam o palco com esses saquinhos. Também ideias que surgem, essa, por exemplo, a partir de debate, de conversa entre todo o elenco, buscando um entendimento de como materializar no palco uma imagem que o autor tinha colocado em palavras. Como transformar aquelas palavras, que muitas vezes eram muito poéticas também, não era uma descrição exata da cena que havia no conto do Mia Couto, mas sim poesia. Como transformar essa imagem, o que nos toca, o que acende dentro de cada um de nós ler aquele conto, como transformar isso em algo poético, mas material, algo que seja visual. Esse foi o caminho que a gente encontrou aqui no Fio das Miçangas. Essa montagem de O Homem da Cabeça de Papelão foi uma adaptação de um conto homônimo do João do Rio, um cronista, contista e jornalista carioca. E aqui o cenário também não tomou grandes proporções, como estruturas, né, estruturas de madeira ou estruturas de ferro, mas sim com pequenos puffs que a gente comprou, na época muitos iguais, para poder ter essa unidade no formato deles. E aqui a grande criação foi nessas máscaras, que eram máscaras de papel e que ajudaram a gente a contar a história de um homem, de uma sociedade que trocava de cabeça. As pessoas trocavam as suas cabeças, então elas iam ficando com essas cabeças de papel, por uma conveniência do conto, que eu super indico a leitura desse conto, é um conto muito interessante. A Cantora Careca, do Ionesco, uma montagem que ficou em partes um pouco mais realista, pois havia reprodução de uma sala de jantar, a reprodução de uma sala de estar, mas com algumas pitadas de surrealismo, de absurdo, no relógio, nas molduras que apareciam lá atrás. O absurdo dessa montagem mesmo estava, de novo, na relação corporal do elenco e no texto. E o cenário aqui, ele também foi um cenário pouco construído. Ele foi um cenário que foi concebido e depois foi feito um garimpo nas casas dos participantes do curso daquele ano, em brechós, em lojas de móveis usados. A partir de um garimpo feito nesses lugares, a gente foi encontrando os móveis corretos que serviam para a nossa história e a gente foi compondo esse cenário. Apenas 3 elementos desse cenário tiveram que ser construídos a partir da matéria-prima, que foram essas molduras dos relógios e uma porta que ficava no canto esquerdo do cenário, e ela era bem pequenininha, era uma porta que as pessoas tinham que abaixar para passar, e depois essa porta até saía de lá e ia para o centro do palco. Esses elementos tiveram que ser construídos e foram construídos mais pelos professores, nesse caso desse ano aqui, do que pelos
pelos participantes. Mas ainda assim a idealização, né, a chegar nessa ideia foi num processo de diálogo e de escuta. No Dragão Dourado, peça de Roland Schmidt-Finnig, um autor alemão contemporâneo nosso, foi aquele desafio que eu tinha comentado antes dos andaimes. A peça são várias cenas curtas que vai mostrando pessoas que de alguma maneira se interligam, se conectam em torno de um restaurante, o restaurante do Dragão Dourado. Então precisávamos criar ali uma ideia de pequenos boxes, né, pequenos silos, pequenos apartamentos, pequenos blocos onde as histórias aconteciam. E aí nisso tinha o apartamento, o restaurante, a cozinha do restaurante, a sala onde se servia as comidas do restaurante, um depósito, uma pequena loja. Precisávamos criar então esses espaços pequenos, e a solução do andaime permitiu que a gente tivesse uma segunda altura no cenário. Foi uma montagem que foi um desafio muito grande, e isso trouxe também essa demanda real de segurança dentro do cenário, trouxe pra gente uma outra relação com o cenário dos participantes, que não era só algo que estava ali atrás, emoldurando, era algo que eles estavam dentro. Esse foi o Dragão Dourado. Cartas Marcadas, uma montagem em que também foi autoral, mas essa não 100%, né? Ela foi autoral no sentido de que algumas cenas, era uma colagem de cenas, e algumas cenas foram criadas pelas pessoas que estavam nela, outras cenas as pessoas traziam enxertos de outros textos, tinham fragmentos de Beckett, fragmentos de poesia, fragmentos de Ionesco, e tudo isso ia se costurando a partir... Tivemos uma inspiração primeira, que foi o filme O Baile, do diretor italiano Ettore Scola, e a partir da inspiração desse filme, O Baile, foi se amarrando, costurando a dramaturgia dessas cenas, desse retalho, dessa colcha de retalho de cenas que foi a Cartas Marcadas. O cenário, a gente queria que, assim como a dramaturgia eram retalhos, como pequenos quadradinhos que vão montando uma colcha de retalho, a gente queria que o cenário fosse modular, que ele pudesse sair de um lugar e ir para o outro. E assim a gente construiu 3 cubos de 2 metros por 2 metros, né, o cubo 2 metros cúbicos, e com rodinhas os atores iam dançando, bailando, como a gente tinha como imagem final nesse espetáculo, um baile. Todas as personagens que iam aparecendo ao longo da peça estavam indo para esse baile. Havia uma dança desses cubos em cena, e eles podiam servir também como uma delimitação espacial para que aquela cena acontecesse. Dizer que aquela cena estava na casa de uma pessoa, ou que aquela cena era um determinado lugar da rua. E foi uma construção feita dos cubos mais por mim nesse caso, mas depois essa manipulação passou por todo mundo, e vários outros adereços que existem nesse espetáculo foram criados pelos alunos e alunas que participavam do curso nesse ano. Inspirado em Biederman e Os Incendiários, do autor Max Frisch. E aqui foi um grande desafio também de pensar a utilização do espaço que a gente promove o curso de uma outra maneira. O público no Barracão Teatro, que é onde o curso acontece desde 2008, o público senta em arquibancadas de madeira, que nós temos no espaço e montamos. Só que nessa montagem de Biederman e Os Incendiários, nós usamos as arquibancadas em cena. Então providenciamos um outro tipo de estrutura para que o público sentasse, e as arquibancadas viraram cenário, porque a possibilidade de usar o lado de baixo das arquibancadas, né, embaixo dos assentos, para representar o inferno, que é uma das cenas dessa peça, e também a casa
do Biderman, que é uma casa que tem andares, ela tem um sótão, ela precisa ter níveis também, a gente foi usando os tablados da arquibancada para representar esses níveis mais altos que a peça descrevia como necessário. Enfim, espero que essa videoaula rápida e essas descrições de soluções e que vão dando exemplos concretos de um processo colaborativo possa, de alguma forma, colaborar para estudantes de teatro, coletivos que estão em início de processo, início de carreira, possam se inspirar ou estudar um pouco sobre esses processos colaborativos, tanto num contexto de formação quanto num contexto de teatro amador. Obrigado e até a próxima.